Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula de lógica de programação. Bom, nessa aula veremos os operadores aritméticos, relacionais, lógicos, estrutura de decisão e estruturas de repetição. Como de costume, vamos primeiro conceituar. Os operadores são os meios pelos quais fazemos incrementos e decrementos, comparação e avaliação dentro de dados do computador. E temos aí, então, três tipos de operadores, que são eles: aritméticos, relacionais e lógicos. Veremos mais à frente exemplos de cada um deles. Os operadores aritméticos, eles são utilizados para obter resultados numéricos. Seus símbolos são aqueles que, em sua grande maioria, já conhecemos, utilizando a simbologia do mais, da cruz, a subtração, o traço, o menos, multiplicação vai ser o asterisco, a divisão vamos utilizar o barra e para exponenciação duplo asterisco. Então, há uma hierarquia, uma sequência para ser resolvido as operações aritméticas. Em primeiro lugar fica o parênteses. O que isso quer dizer? Que quando houver um parênteses dentro de uma operação, o algoritmo vai primeiro resolver o que está dentro desse parênteses para em seguida fazer o que está fora. Se houvesse dois parênteses, ele faria um dentro do outro, faria primeiro o que está dentro, depois o que está fora, seguindo a mesma lógica matemática. Em segundo lugar, temos a exponenciação. Em terceiro, a multiplicação ou divisão, e aí vai ser feito, né, o que estiver aparecendo primeiro. E, por último, a soma ou subtração, também o que estiver aparecendo primeiro. Então, um exemplo: total, uma variável total vai ser igual a preço vezes a quantidade. Outro exemplo é 1 mais 7 vezes 2, exponencial 2 menos 1, que vai resultar em 28. 3 vezes, entre parênteses, 1 menos 2, mais 4 vezes 2, igual a 5. Notem que nesse último caso é resolvido primeiro o que está em parênteses, depois a multiplicação, feito a multiplicação e por fim a soma ou a subtração, sempre lembrando o que aparecer primeiro. Os operadores relacionais, eles são utilizados para fazer comparação de strings ou literais e numéricos também. Sempre retornam valores lógicos, ou seja, verdadeiros ou falsos. Aqui uma tabelinha com os operadores relacionais. O igual a, diferente de, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a. Já os operadores lógicos, eles servem para fazer combinações de resultados de uma expressão, retornando verdadeiro ou falso no seu resultado final. Iremos utilizar três: o e, ou e não. No operador lógico e, uma expressão ela vai ser verdadeira quando todas as suas condições forem verdadeiras. Diferente do ou, que é uma expressão que ela será verdadeira quando ao menos uma condição for verdadeira. Sim, não, ela vai ter seu valor invertido, dada a expressão ou condição. Se tiver a princípio verdadeira, sua saída será falsa, e se for falsa, ela inverterá para verdadeira. Temos aqui então a tabela verdade, que mostra quando o resultado será verdadeiro e quando o resultado será falso. Utilizando aqui nessas primeiras três linhas os operadores, o operador e, temos o seguinte: no primeiro valor sendo verdadeiro, o segundo valor sendo verdadeiro, o resultado verdadeiro. Na segunda linha temos o primeiro valor verdadeiro, o segundo falso. Logo, será falso o seu resultado, pois é necessário que no operador i ambas as partes sejam verdadeiros para que venha resultar em verdadeiro. Então, seguindo essa sequência, as duas próximas linhas do operador i serão falsas e o inverso ocorre no operador ou. No operador ou, sendo um dos valores verdadeiro, o resultado já vai ser verdadeiro.
e no operador não, ele vai apenas inverter a sua entrada. As estruturas de decisões, elas fazem desvio de uma parte técnica da programação, que conduz uma estrutura dos programas que não são totalmente sequenciais. Então, elas fazem saltos ou desvio de uma determinada ênfase do algoritmo. Os operadores lógicos, nós verificamos, na maioria das vezes, que necessitamos tomar uma decisão no andamento do algoritmo. Essas decisões interferem diretamente no andamento do programa. Trabalharemos dois tipos de estrutura: a estrutura de decisão, que é essa primeira, e mais à frente a estrutura de repetição. Na estrutura de decisão, os comandos de decisão ou desvio fazem parte de uma técnica de programação que conduz à estrutura de programa que não são totalmente sequenciais. A princípio, as estruturas de decisões que veremos serão se então, se não e caso selecione. Se então. Uma estrutura se então, normalmente ela vem acompanhada de um comando. Um exemplo: se média for maior ou igual a 5, então aluno aprovado. Para essa condição é necessário que a média desse aluno seja de valor igual ou maior que 5, para que ela venha a ser verdadeira e entrar nessa estrutura que vem abaixo, que por exemplo, seria um escreva aluno aprovado, onde apareceria na tela do usuário: o aluno foi aprovado por ter média igual a 5 ou superior a 5. Então, temos um diagrama de bloco, fica da seguinte maneira: média igual a 5. Se sim, segue o caminho da direita, exibe a mensagem na tela informando que o aluno é aprovado. Se não, ele simplesmente encerra se então, se não. A estrutura se então, se não é um pouco mais rebuscada do que a anterior. Ela permite que venhamos a fazer um caminho mais rebuscado. Como, por exemplo, se média maior ou igual a 5, então aluno aprovado. Caso essa média não seja de valor igual a 5 ou superior a 5, ela entra na parte do senão, onde apresentará o aluno reprovado. Temos então o diagrama. Média maior ou igual a 5, se não, entra para o caminho da esquerda, onde exibe a mensagem aluno reprovado, se sim, pelo caminho da direita, aluno aprovado. Caso selecione. Ela nos serve para utilizar para testarmos na condição uma única expressão que produz um resultado, ou então o valor de uma variável que está armazenado em um conteúdo. Seu diagrama é um pouquinho maior do que os anteriores, mas é fácil ainda de se entender. Temos lá seu início, um título para essa estrutura, uma variável que recebeu um valor, nos casos anteriores era a variável média, então, e as opções abaixo. Opção 1, se for essa opção 1, ou seja, se o aluno tivesse nota inferior a 4, ele estaria reprovado no primeiro título, na opção 1, estaria reprovado sem direito à final. Na opção 2, suponhamos que 5 leva o aluno para a final. Não o reprova, mas o leve para a final. Então, essa seria a mensagem da opção 2. Na opção 3, utilizaremos então a média valendo 6, onde o aluno tirando 6 entraria nessa terceira opção, exibindo a mensagem que ele estaria aprovado. Na opção 4, acima de 6 e menos de 10, nesse caso 9, o aluno estaria aprovadíssimo. E no último caso, no opção 5, o aluno tirando 10, além dele estar aprovado, uma pequena mensagem o parabenizando pelas notas. E existe um caminho alternativo para, caso uma dessas opções anteriores não seja
compatível com o valor que foi recebido pela variável, ela entra nessa opção errada, um caminho alternativo, onde poderia exibir média do aluno não condiz, algum erro ao receber a média do aluno, porque se o aluno não está com média 0 e nem 10, é sinal que há um erro. Pois, no universo onde adotamos que o aluno só pode ter uma nota entre esses dois números de intervalo, se ele tivesse uma nota excedendo, logo estaria errado. Comandos de repetição, vamos primeiro conceituar. Repetições, eles nos servem para criarmos uma repetição, um loop finito de um determinado ou indeterminado número de vezes, ou enquanto um determinado estado prevalecer, ou até que ele seja alcançado. Dos nossos comandos de repetição, veremos 3, que são eles: o enquanto, repita e o par. No comando enquanto, é aplicável quando não se sabe o número de vezes que você quer repetir aquela ação desejada. Temos aí sua sintaxe, onde diz enquanto uma determinada expressão faça e a lista de comandos. Exemplo: um algoritmo de um nome qualquer, contendo as variáveis num, de número, do tipo inteiro, e sendo associada ao valor 0, começando com a atribuição do valor 0 a essa variável. Enquanto num for menor ou igual a 10, faça, e ele vai repetir esse escreva num menor que 10, com a mensagem concatenada com a variável. E abaixo ele tem um incremento dessa variável, que é a própria variável vai receber o valor que tinha na variável, naquele estado do momento, mais 1, e aí vai começar o enquanto novamente. Então segue enquanto, valendo 0, início. 0 é menor que 10, ou igual a 10? É menor. Então entra nesse escreva. 0 é menor que 10. Parte para o incremento. 0 vai ser igual a 0 mais 1. Ou seja, agora num vai valer 1. Enquanto 1 for menor que 10, faça. 1 ainda é menor que 10. Então ele vai entrar novamente e escrever essa mensagem informando que 1 é menor que 10. E isso se vai até que a variável num seja de valor igual a 10. Quando passar a ser superior, ele já não mais entrará nesse enquanto e sim encerrará sua aplicação. O repeat é semelhante ao enquanto, porém o que vai definir, o que será diferente nessa avaliação será a ordem da expressão que controla a sua execução. Temos a sua sintaxe repita, lista de comandos, até a expressão. Então, o exemplo, variável num, ainda do tipo inteiro, ele sendo atribuído ao valor 0, o valor 0 sendo atribuído à variável num, e inicia-se o loop com repita. Repita num igual a 1, a num mais 1. Aquele mesmo incremento do exemplo anterior. Só que veja que o que mudou aqui já é que o incremento fica no início e não mais no fim. No fim será testada a condição. Escreva num, que é menor que 10, até que num seja igual a 10. Ou seja, vai estar sendo rodado, só que aí o teste dessa variável vai estar sendo feita embaixo. O teste dessa condição vai estar sendo feito embaixo. Por fim, o comando para, que é recomendado para que seja utilizado quando se conhece o número de vezes que quer repetir o comando ou intervalo de uma variação desejada. Sua sintaxe é para a variável laço de início igual a início até o fim, faça determinados comandos. Exemplo: variável num, idade, do tipo inteiro. A variável matrícula, do tipo literal. Então, para início, início para num vai ser igual a 1 até 5, faça. Ou seja, vai começar de ordem 1, vai repetir a primeira vez,
Depois vai fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, o que está dentro do para. Ele vai escrever a seguinte mensagem: digite a sua matrícula e sua idade. Em seguida, vai armazenar matrícula e idade. Então, como lição de casa, temos faça um diagrama de um bloco que leia um número inteiro e mostra uma mensagem indicando se esse número é positivo ou negativo. Elabora um algoritmo que, dada a idade de dois nadadores, classifique-os em uma seguinte categoria: infantil, de 5 a 11 anos, juvenil, de 12 a 17 anos, adulto, maior que 18. Por fim, faça um algoritmo que conte de 1 a 100. Então, essa foi nossa terceira e última aula. Agradeço a todos por ter assistido. Nosso e-mail e site. Muito obrigado por ter assistido a essa disciplina.